Esse é o texto que Jesus fala sobre as qualidades, as características dos verdadeiros discípulos, aqueles que realmente seguem o Senhor Jesus com a sua vida. Então hoje nós vamos fazer a leitura, mais uma vez, de todo o verso 1 até o 12, mas a exposição vai ficar apenas ali dos versos 10 até o 12. Então acompanhe comigo a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado soberano Deus, nós chegamos humildemente diante de Ti, clamamos pela Tua graça e misericórdia ao abrir a palavra de Deus, esse livro sagrado que contém a Tua revelação plena e final a nós. Deus, nós precisamos que o Senhor interceda por nós aqui essa noite, para que a gente compreenda o texto de acordo com a intenção de Cristo ao proferir esse sermão, em especial essas bem-aventuranças. Deus nos ajuda, Senhor, a entender, compreender o texto de acordo com o seu contexto histórico e gramatical. Nos ajuda a aplicar o texto para as nossas vidas, Senhor, para que ele realmente tenha poder e venha com poder através do Teu Espírito a mudar as nossas vidas, a nos aproximar de Ti, a nos fazer lutar contra o nosso pecado, Senhor, e principalmente para que a gente tenha esperanças de prosseguir nessa luta e nessa caminhada neste mundo, Senhor, até o dia que o Senhor retornará e restaurará o Seu reino neste mundo. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lembrando a vocês a respeito um pouquinho das bem-aventuranças, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam do progresso espiritual do cristão. São como os primeiros passos para o cristão entrar no reino de Deus. Enquanto as 4 últimas bem-aventuranças, elas tratam acerca do caráter do cristão. O que muda no caráter do cristão a partir do momento que ele alcança as bem-aventuranças anteriores. São bem-aventuranças que tratam diretamente do relacionamento do cristão com as outras pessoas. E eu gostaria de chamar a sua atenção agora para a primeira bem-aventurança, no verso 3. Repare, ela diz ali: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? Agora olhem a 10ª, no versículo 10, a 8ª bem-aventurança, a última das bem-aventuranças. O verso 10 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês percebem a semelhança que há entre a primeira e a última? A primeira e a última bem-aventurança, elas estão em paralelo uma à outra. E esse paralelismo ressalta um fato muito importante. É como se essas 2 bem-aventuranças fossem as principais marcas que acompanham a vida do cristão. A vida do discípulo de Jesus, ela é acompanhada de uma profunda humildade espiritual. Isso significa que o cristão, ele reconhece o pecado na sua vida. Ele reconhece que está incapaz diante de Deus e ele não traz nenhum mérito próprio para ser apresentado diante desse Deus. Ele não diz: eu sou um bom discípulo porque eu faço coisas boas. Eu sou um seguidor de Cristo porque eu ajudo as pessoas, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia. Não. O pobre de espírito, ele chega diante de Deus sem nada nas suas mãos. Senhor, eu sou um completo incapaz. Eu preciso de Ti. A salvação vem toda de Ti. E eu preciso agora humildemente reconhecer
que eu necessito do Senhor em todas as áreas da minha vida. O cristão sabe, e o discípulo verdadeiro de Cristo sabe, que a salvação ela provém unicamente da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E além disso, a vida de todo discípulo, como uma segunda grande marca, é acompanhado de perseguição. A perseguição é o resultado direto do comportamento de um pacificador. É o resultado direto, é a maneira como o mundo reage diante de pessoas que têm fome e sede de justiça. Então, as duas principais marcas de um cristão é a sua pobreza espiritual e a perseguição que acompanha aqueles que trazem as características de um verdadeiro discípulo. Depois do verso 10, nós temos os versos 11 e 12. E esses versos 11 e 12, eles trazem uma expansão dessa última bem-aventurança. Não é uma nova bem-aventurança, sim uma expansão daquilo que já foi dito. Mateus expande aqui o assunto sobre a perseguição. E além disso, esses dois versículos finais, eles vão possuir uma ligação direta, até muito mais particular com o texto que segue, que é dos versos 13 a 16, onde nós veremos nas próximas semanas. Para essa noite, irmãos, durante a exposição dos versos de 10 a 12, a última bem-aventurança, que diz que feliz, bem-aventurado, ou seja, plenamente feliz, é o perseguido. E essa afirmação, por si só, já é muito pesada. Feliz, alegre, é o que sofre perseguição. Como assim? Isso é um choque para os nossos ouvidos. Parece até uma impossibilidade. Como será possível alguém ser perseguido e ser alegre? Como pode alguém ficar feliz diante da perseguição? E por isso, meu objetivo aqui durante esse sermão é tentar compreender isso. Como pode ser alguém feliz sofrendo perseguição? Então nós vamos ver pelo próprio texto bíblico o motivo pelo qual o cristão é perseguido. Nós veremos que tipo de perseguição ele sofre e também qual a resposta dos seguidores de Cristo diante da perseguição. Então no verso 10, ele de cara já nos traz a resposta ao primeiro ponto, o motivo da perseguição. Ele diz ali: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós não podemos esquecer da bem-aventurança anterior. Todas elas seguem um progresso. Todas elas têm uma ligação uma com a outra. E não foi por acaso que Jesus saiu da pacificação para a perseguição. A própria história do cristianismo, mais especificamente a história de Jesus e dos apóstolos, nos mostra que no mundo os pacificadores eles não são bem recebidos. O mundo possui uma disposição natural de se opor à verdadeira justiça. E aqui é bom que se diga, irmãos, que quando a Bíblia fala de justiça, ela não está falando de um conjunto de leis humanas, ela não está falando de um tribunal composto de homens que julga outros homens. Justiça na palavra de Deus é sinônimo de obediência à palavra. É sinônimo de obediência a Deus. Ter fome e sede de justiça é ter desejo constante e insaciável por um mundo vivendo debaixo do padrão de Deus. É desejo por obediência a Deus em um nível pessoal, ou seja, lutando contra o pecado na sua vida, lutando para obedecer os preceitos de Deus, tudo aquilo que se aprende a respeito da palavra, e também um desejo de ver o reino de Deus sendo instaurado neste mundo, de ver a justiça de Deus prevalecendo aqui na terra. Então os discípulos de Jesus, eles são perseguidos por causa da justiça, nos padrões da palavra de Deus. Mas reparem na extensão do texto que se refere a essa última bem-aventurança. Jesus ele vai acrescentar uma informação extremamente relevante sobre o motivo da perseguição no verso 11. Bem-aventurados sois quando,
por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Reparem que a estrutura aqui desse versículo 11 para todas as outras bem-aventuranças muda completamente. O texto aqui sai da terceira para a segunda pessoa. Vós sois bem-aventurados quando por minha causa forem perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são quando forem perseguidos por causa de Cristo. Ou seja, o que Jesus está afirmando aqui no texto é que ele é a própria justiça de Deus. Não foi por acaso que nós cantamos o primeiro cântico, Jesus, justiça de Deus. Porque Jesus é a própria justiça de Deus. Ele é a expressão perfeita da justiça de Deus, segundo as Escrituras. Portanto, irmãos, viver uma vida justa, segundo o texto bíblico que nós estamos analisando hoje, viver em busca de justiça é viver de maneira semelhante a Cristo. Buscar a justiça é buscar ser um imitador de Cristo. Talvez, irmãos, para você, ser perseguido por ser como Jesus, dizer que alguém vai sofrer perseguição por se parecer, por buscar ser como Cristo, soe como algo absurdo. Como pode alguém ser perseguido neste mundo por querer praticar justiça? Como pode alguém ser perseguido neste mundo por ser um imitador de Cristo, aquele que foi o maior exemplo de justiça que já passou por este mundo? Mas Deus nos alerta na sua palavra. Jamais entre, irmãos, no papinho do crente vitorioso. Jamais entre na conversa do sucesso gospel. Essa teologia que existe no meio evangélico que promete só coisas boas neste mundo. Uma vida cheia de alegria, cheia de prosperidade. Irmãos, se esses evangélicos dos nossos dias estiverem certos quanto a essa teologia, se há essas promessas nas Escrituras, de que o crente vai desfrutar só de momentos agradáveis, de sucesso, prosperidade e paz, então Jesus, ele foi o maior mentiroso que já passou por este mundo. Porque Cristo nos encheu de alerta sobre isso. Traduzindo para o nosso vocabulário, não espere tapinhas nas costas por ser um seguidor de Cristo. Não espere reconhecimento das pessoas por ser um imitador de Cristo. Na verdade, desconfie se isso acontecer. Desconfie, estranhe se você estiver sendo reconhecido por isso. Jesus diz nesse texto, vocês serão perseguidos. Vocês vão sofrer injúrias. Vão mentir sobre vocês. Mais para frente, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no verso 16, Jesus vai dizer aos seus seguidores, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Pense sobre essa afirmação. Jesus está dizendo, olha meus discípulos, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Como que lobos tratam ovelhas? Convivem pacificamente, andam juntas, brincam lá na grama? Não. Em Mateus 16, 24, Jesus vai dizer, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Me diga um único versículo onde Jesus diz assim para alguém, pegue a sua vitória e venha atrás de mim. Tome posse da prosperidade e venha comigo. Eu os envio para o meio dos vencedores. Jesus não diz isso. É claro, irmãos, que não existem apenas palavras duras para os cristãos. Nós veremos mais adiante. Nós veremos os motivos pelos quais o cristão pode ser feliz por ser perseguido por causa dele. O ponto que nós temos que entender, porque esse é o ensino de Cristo, é isso que a Bíblia ensina,
é que nós jamais devemos nos contentar em vivermos bem neste mundo. Não deve ser o nosso alvo uma vida confortável aqui. A alegria do cristão não pode estar ancorada nessas coisas, na vida que nós levamos agora. Porque este mundo, o hoje que nós vivemos, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. O espírito que opera neste mundo é o espírito do anticristo, ou seja, um espírito contrário a tudo aquilo que Cristo pregou neste mundo. A alegria do verdadeiro cristão, ela é superior às coisas deste mundo. Ela é superior a qualquer adversidade que se apresente. A alegria do cristão é superior à falta de recursos. É superior a qualquer crise econômica. É superior a perseguições ou a qualquer outra coisa que possa vir sobre ele. Mas eu não quero antecipar algo que eu vou falar mais para o final do sermão. O ponto agora, irmãos, é o motivo pelo qual o discípulo de Jesus é perseguido neste mundo. Essa que é a segunda grande marca do cristão. E o motivo pelo qual o cristão é perseguido é porque o cristão vive de maneira semelhante ao seu Senhor e Salvador. O cristão, ele é um imitador de Cristo. E a consequência natural é a perseguição. Da mesma forma que perseguiram Jesus, perseguirão aqueles que quiserem imitá-lo. Da mesma forma que perseguiram os profetas, que viveram em obediência a Deus no seu tempo, da mesma forma que perseguiram os apóstolos, todo discípulo é, de uma forma ou outra, perseguido neste mundo. Os discípulos, eles não devem esperar louvores da parte dos homens, mas perseguição. E isso ocorre porque o cristão, ele possui um comportamento contracultural. O cristão vive na contramão do seu tempo. Ele vive na contramão da cultura. O cristão se opõe a tudo aquilo que o mundo mais ama. O resultado dessa oposição à cultura do mundo, aos conceitos do mundo, é perseguição. Tendo entendido o motivo da perseguição, vamos ver o tipo de perseguição que o texto relata. No verso 11, ele nos fala o tipo de perseguição que o cristão sofre por causa de Cristo. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O texto paralelo a esse, nós encontramos no Evangelho de Lucas, que também nos ajuda neste ponto. Ele vai dizer lá em Lucas 6:22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Há outro texto em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 a 19, um texto ainda mais enfático sobre os sofrimentos que são resultados de seguir a Cristo. Pedro, ele escreve, só para contextualizar, essa sua primeira epístola para cristãos que estão sofrendo por perseguição, risco de morte no início do primeiro século. E Pedro diz para eles assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria e de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco,
que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Pedro, ele está aqui dando uma palavra de encorajamento para pessoas que sentiam na pele a mais dura perseguição por confessar a sua fé em Cristo. Muitas dessas pessoas receberam o Evangelho com alegria, as boas novas da salvação que há em Jesus, mas elas estavam desanimando, pensando em desistir de seguir esse caminho. Muitos não entendiam por que aquilo estava acontecendo, por que as pessoas estavam perseguindo eles por causa do cristianismo. Muito provavelmente se questionavam, mas será que esse realmente é um evangelho vindo de Deus? Por que Deus está permitindo tanto sofrimento? E aí Pedro diz, não se surpreendam com isso. Não estranhem esse sofrimento, essa perseguição por parte das pessoas. Pelo contrário, se alegrem por isso. Porque uma coisa é sofrer por fazer alguma coisa errada, ele diz. Uma coisa é você sofrer porque matou alguém, porque cometeu algum crime. Mas quando você sofre por causa do nome que carrega, cristão, se alegre. Se alegre muito, ele diz, porque esse é um privilégio. Poucas pessoas podem dizer que são cristãos. E aqui, irmãos, é necessário fazer um exercício para nos conectar com o texto. Porque ler texto de pessoas sendo perseguidas por causa do cristianismo é algo muito distante da nossa realidade. A gente lê textos como esse de Pedro, textos em geral que falam sobre sofrimento, por ser chamado de cristão, e isso é muito distante do que nós vivemos. A gente não consegue ter ideia do que era realmente isso. Só que para essas pessoas que Pedro escreve, essas pessoas que também escutaram as palavras de Jesus, os cristãos do primeiro século, os cristãos protestantes do século XVI, para muitos cristãos que hoje vivem, principalmente no mundo árabe, esses textos que falam de sofrimento, para eles, esses textos falam no coração. Não precisa estar explicando para eles o que significa sofrer por Cristo. Eles sabem na pele o que é sofrer por Cristo. Mas nós, irmãos, pela graça de Deus, somos cristãos privilegiados. Deus tem sido gracioso para conosco. Nós vivemos num país tolerante em termos de religião. E se compararmos estatisticamente, a grande maioria dos cristãos ao longo de toda a história não desfrutaram disso. Mas não pense, irmãos, que nós não vamos passar por nenhum tipo de sofrimento. Não pense que nós vamos passar ilesos nessa jornada, só porque nós vivemos uma aparente paz em termos de perseguição religiosa. Em um grau infinitamente menor, tendo em vista uma perseguição violenta como existe, todo discípulo de Cristo está sujeito. E como diz Pedro, não deve se surpreender se passar por circunstâncias como as descritas no verso 11 do texto de hoje. O cristão não deve se surpreender se injúrias forem feitas. Você não deve se surpreender se pessoas mentirem sobre você, falarem todo tipo de mal contra você, porque você está trilhando um caminho ao lado do Senhor. Não se surpreenda se isso acontecer. Mas, pastor, como pode acontecer? Como que nós vamos ser perseguidos se a nossa mensagem é tão boa e agradável? Se nós falamos de salvação, de eternidade com Deus, de descanso eterno, se nós amamos as pessoas como nós mesmos, como que vamos ser perseguidos por isso? Irmãos, a perseguição, ela é simplesmente o resultado de um conflito que existe entre dois sistemas de valores que não se reconciliam.
Dois sistemas de valores opostos, o de Deus e o do mundo. O mundo não possui fome e sede de justiça. E quando eu falo isso, eu falo no contexto bíblico. Fome e sede de justiça de Deus. Sede e fome de ver o reino sendo consumado aqui. O mundo não quer lutar contra o pecado. O mundo não quer obedecer à palavra de Deus. E eu vou dar alguns exemplos para demonstrar como ocorre esse conflito de valores entre os cristãos, entre Deus e o mundo. Experimente ao sair daqui do culto. Uma grande maioria de nós possui Facebook, tem uma página lá, posta às vezes alguma coisa. Faça lá um post depois que você sair daqui, defendendo a visão bíblica de casamento. Comente lá. Critique o casamento homossexual. Fale o que Deus planejou para o casamento. Fale do papel do homem e da mulher no lar. E aguarde. Pequenos instantes. Você vai ver em questão de segundos uma enxurrada de injúrias, de mentiras e todo tipo de mal. E talvez você ainda ganhe uma perseguiçãozinha no Facebook por conta disso. Entenda, irmãos, toda vez que você se posicionar biblicamente como um cristão, não se surpreenda se você for rejeitado. Não se surpreenda se você for chamado de bitolado, de ignorante. Não se surpreenda se disserem, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não se surpreenda com nenhuma mentira que possa ser dita sobre você. Essa é a resposta natural de quem rejeita a palavra de Deus. Essa é a resposta natural de quem está incapacitado de enxergar a verdade que hoje você, pela graça de Deus, enxerga. 1 Coríntios 1,18, Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Sempre que você se posicionar de maneira forte e bíblica sobre um assunto que a cultura hoje tanto propaga, a sua posição para o mundo será loucura. E neste conflito existem só dois lados. Os que estão em Cristo, os que são pobres de espírito, os que possuem fome e sede de justiça, e o outro lado, aqueles que não estão em Cristo, que não possuem compromisso com a palavra de Deus. Esses são contrários a Ele, vivem em rebelião, vivem lutando para que o reino de Deus não prevaleça neste mundo. Haverá perseguição aberta? Haverá. Como há em vários lugares do mundo, onde às vezes o Estado está perseguindo diretamente e abertamente aqueles que professam a fé cristã. E isso houve ao longo de toda a história do cristianismo. Mas haverá também uma perseguição silenciosa, onde sorrateiramente pessoas tentam acabar com os princípios defendidos por Deus por meio da palavra. Pessoas que lutam para destruir o conceito de família na sociedade. Pessoas que lutam para destruir o ideal de masculinidade e de feminilidade, segundo a palavra de Deus. Pessoas que lutam contra a liberdade dos indivíduos em vários sentidos. Pessoas que chegam a lutar contra a vida. Esse é um mundo que anda em rebelião contra o nosso Deus. Mas nada disso deve nos pegar de surpresa. Isso é esperado. Cristo nos alertou que isso aconteceria. Da mesma forma que aconteceu com Ele, enquanto Ele esteve pregando neste mundo, Ele disse, vai acontecer com vocês. O mundo não está rejeitando vocês, o mundo me rejeita. É o que Cristo nos ensina. E diante disso nós chegamos ao ponto final da pregação. A resposta dos discípulos diante da perseguição
O verso 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como os discípulos devem reagir diante da perseguição, diante da injúria, diante da mentira? Regozijai-vos e exultai. Traduzindo para um português mais usual, se alegrem com isso. Teria alguma resposta mais inesperada do que essa? O que nós, seres humanos, esperaríamos ouvir no momento desse? Reaja! Lute! Busque os seus direitos! Não deixem que façam isso com vocês. É aquilo que nós esperaríamos de qualquer outra pessoa nos orientando sobre isso. Aí vem Jesus e diz: vocês não devem buscar vingança. Você não deve ficar de mau humor se alguém está te perseguindo no trabalho, ou se você tem sofrido qualquer mentira, injúria ou coisa do tipo. Você não deve ficar bravo por conta das circunstâncias ruins causadas por viver em oposição ao mundo. Você não deve estar alimentando a autopiedade. Ai, como eu sou coitadinho, porque eu sou um cristão tão bonzinho, olha o que eu sofro. Não deve ficar se fazendo de vítima. E também não deve buscar a perseguição e não deve buscar o conflito. Diante dessas situações, devemos apenas manter a alegria. Jesus está dizendo: coloque um sorriso no seu rosto e prossiga nessa caminhada, porque ela não vai ser fácil. E aí a gente se pergunta: mas como manter uma atitude positiva diante de tantas coisas ruins? Como manter uma atitude positiva diante da mentira, da injúria, da calúnia, da perseguição? Como se alegrar em ser perseguido só porque você quer imitar o grande exemplo de justiça que já passou por este mundo? E aí Jesus responde: se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Uma tradução mais atual pode ajudar a entender aqui. A NVT, por exemplo, vai trazer assim: alegre-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Os discípulos de Jesus devem se manter alegres diante da perseguição, porque a sua recompensa celestial será infinitamente maior quando o reino for consumado. A ideia é que nós podemos perder tudo aqui na terra, porque nós herdaremos tudo no céu. Agora é importante dizer, irmãos, que essa recompensa do qual o texto fala, de forma alguma é uma recompensa por causa dos méritos da gente. Essa não é uma recompensa que é dada ao cristão porque ele merece. Jesus não vai chegar: olha aqui, eu guardei um prêmio porque você permaneceu feliz, alegre, diante da perseguição, e estou aqui te dando um prêmio por isso. Não. O cristão, ele age em obediência, ele busca ser como Cristo por amor a ele. Os seus olhos nunca estão no prêmio. Os olhos do cristão nunca estão na recompensa. O galardão é apenas uma consequência do seu verdadeiro amor por Cristo. A verdadeira igreja do Senhor, ela não é aquela noiva interesseira que se casa pela recompensa de ter um marido rico. Não. Ela é a noiva que usufrui da riqueza do seu marido como uma consequência do seu amor por ele. Outro ponto que é importante ser esclarecido é que quando nós lemos aqui que será grande o vosso galardão nos céus, a ideia de céus que muitas pessoas têm é de pessoas vestidas de branco, como anjinhos saltitando nas nuvens no céu. O texto aqui, irmãos, ele deve ser lido de acordo com o contexto até agora do Evangelho de Mateus. Jesus já anunciou: se arrependam, porque próximo está o reino dos céus. Essa recompensa será entregue na consumação do reino de Deus neste mundo. Quando o reino de Deus for consumado aqui, neste mesmo lugar, então todos nós, os cristãos, receberemos essa graciosa recompensa de Deus. Voltando para o texto, Jesus vai prosseguir dizendo: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Há duas coisas importantes para ser dito sobre essa parte do texto. A primeira é que essa afirmação aqui está dando um atestado de certeza sobre a perseguição que os discípulos passarão. Jesus está dizendo, estejam prontos e se alegrem porque vocês vão sofrer perseguição. Isso é certo. Foi assim com os profetas que viveram antes de nós e será com vocês também. Não há dúvida. Deus está dizendo, aconteceu assim antes e vai acontecer de novo. A certeza é que uma atitude pacificadora vai inevitavelmente atrair a hostilidade de um mundo que ama o pecado. E é por isso que Jesus dá a certeza, vocês vão ser perseguidos. Porém, mesmo diante dessa terrível certeza, Jesus diz, se alegre. Porque nenhuma hostilidade, nenhum tipo de perseguição deve retirar a esperança e a certeza do seu coração de que um dia o reino e a justiça de Deus será consumada neste mundo. Jamais esqueçam disso. Tudo neste mundo vai passar, mas o reino de Deus é eterno. Outra observação importante aqui é essa comparação que Jesus faz entre os profetas e os seus discípulos. E isso aqui, irmãos, foi um choque nos ouvidos do mundo judaico daquele tempo. Jesus ter feito essa comparação, principalmente os líderes judaicos que estavam ali presentes, eles devem ter dado pulo, né? Deve ter enlouquecido com Jesus ter falado essas coisas. Muitos profetas do Antigo Testamento, eles sofreram para transmitir a palavra de Deus. Talvez o grande exemplo disso seja o profeta Jeremias, né, considerado o profeta chorão. Ele sofreu demais para ser um profeta atuante no seu tempo. E a tradição judaica, ela sempre valorizou, e valorizou demais os seus profetas, esses profetas que sofreram por causa da verdade. E junte isso ao fato de que a grande parte dos judeus dos dias de Jesus, eles não acreditavam mais que houvessem profetas no padrão do Antigo Testamento. E por isso, Jesus ao comparar os seus discípulos com profetas, Jesus estava desafiando toda uma escola de pensamento judaico. Nenhum mestre judeu, nenhum rabino jamais havia feito tal coisa. Comparar os seus seguidores com os profetas. E aqui Jesus, no seu primeiro grande sermão, né, nós devemos ter isso em mente, porque nós vamos caminhar no Evangelho de Mateus e nós veremos a progressão da perseguição contra Jesus. Jesus está aqui, é o primeiro grande sermão público de Jesus, há uma multidão ali escutando ele, e Jesus vem com essas palavras, comparando os seus alunos aos profetas do Antigo Testamento. Imagina a atenção que Jesus aqui já está adquirindo dos mestres judaicos. Quem pensa que é esse homem? Como pode um mestre aqui querendo comparar os seus meros alunos aos grandes profetas que viveram no nosso povo? Deve ter sido o pensamento daqueles homens. Como ousa comparar os seus alunos com os profetas? Então aqui vai iniciar uma série de perseguições que nós veremos e culminará com a crucificação e o julgamento de Cristo. Mas o ponto é alegria em meio ao sofrimento. Esse parece, irmãos, um assunto recorrente nas Escrituras. João 16:33 diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. A palavra de Deus
ela não esconde as dificuldades de ser um seguidor em Cristo. Ela não traz só ofertas agradáveis aos cristãos. Ela não traz só palavras de vitória, de sucesso, de prosperidade. Muito pelo contrário. Jesus diz para os seus discípulos: se preparem, porque a perseguição sempre acompanhou aqueles que viveram segundo a vontade de Deus. O espírito que opera neste mundo é um espírito contrário a Cristo, um espírito que vive em oposição a Deus. Mas alegrem-se, até nisso alegrem-se, até mesmo na perseguição, mantenham os seus olhos fixos naquilo que é eterno. No mundo tereis aflições, isso é certo, mas nós podemos ter esperanças porque Jesus venceu este mundo. E Ele possui poder para nos fazer vencer como Ele também venceu. Eu não sei, irmãos, individualmente, quais são as lutas de cada um. Eu não sei as aflições que cada um de nós passamos. Mas uma coisa eu sei, que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em cada promessa de Cristo. Entregue a sua vida a Ele, e Ele te sustentará em todos os momentos. O sofrimento vai vir. As aflições serão constantes. A perseguição, de uma forma ou de outra, também estará presente entre nós. Mas nós precisamos permanecer fiéis e obedientes a Deus. E uma coisa eu quero dizer, irmãos, porque isso martelou minha cabeça ao longo de toda essa semana, enquanto eu estava preparando essa exposição. Ao falar de perseguição, ao olhar para o contexto de quem recebeu essas palavras, ao olhar para os crentes da primeira epístola de Pedro, que vergonha me dá. Que vergonha do cristianismo atual. Que vergonha da igreja evangélica dos nossos dias. Que vergonha de mim mesmo e do meu cristianismo, irmãos. Que perseguição, que aflição eu passo. E mesmo sem passar por nada semelhante ao que todo esse povo já passou e muitos passam nos nossos dias, como pode a gente desanimar tão facilmente? Como posso desconfiar do cuidado de Deus quando eu passo por circunstâncias infinitamente menores do que todos esses homens de Deus já passaram nas suas vidas? Como pode a gente perder a alegria com tanta facilidade? Senhor, renova a nossa fé. Renova o nosso cristianismo. As bem-aventuranças, irmãos, são como choques de realidade na cultura do mundo não cristão. Essas bem-aventuranças vêm em choque com tudo aquilo que a gente sabe e conhece por meio de conceitos do mundo. E elas também são um desafio para quem é cristão de fato. É um desafio para quem quer viver firmado nesse sistema de valores que é completamente oposto a tudo aquilo que essa cultura nos impõe. Todos nós, irmãos, se nós quisermos viver uma plena comunhão com Cristo, nós vamos precisar passar por uma revisão de valores na nossa mente. Nós precisamos reavaliar os nossos conceitos que nós construímos ao longo da nossa vida e confrontá-los com a palavra de Deus. Cada nova bem-aventurança que nós estudamos ao longo dos últimos meses, elas aprofundam um abismo que existe entre os discípulos de Jesus e o povo em geral. Felizes os pobres de espírito. Felizes os que choram. Felizes os que possuem fome e sede. Isso é loucura para este mundo, irmãos. É loucura para o mundo que diz: aproveite a sua vida. Desfrute de tudo que há de bom neste mundo. Enquanto o mundo diz: aproveite a sua vida,
os discípulos choram. Enquanto o mundo sonha com progresso, com poder, com um futuro melhor, os discípulos sabem muito bem o fim de tudo isso. O cristão sabe sobre juízo futuro. O cristão sabe sobre a vinda do reino dos céus, para o qual a maioria das pessoas não estão preparadas. E por esta razão, irmãos, os cristãos, os discípulos de Cristo são estranhos no mundo. São hóspedes indesejáveis. São perturbadores. São rejeitados e por isso perseguidos. Eu encerro com as palavras do pregador John Stott. Ele diz assim: a cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Meu desejo e oração, irmãos, é que todos nós sejamos rejeitados por este mundo. Mas que todos nós sejamos amados por Cristo. E que nisso a gente encontre a verdadeira alegria e felicidade. Vamos orar.